ambiente pode influenciar uma pessoa, uma criança comum, a se tornar um dos assassinos em série mais procurados do Brasil? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar desde o nascimento até o momento em que Francisco de Assis Pereira se tornou o maníaco do parque. Olá, sejam muito bem-vindos ao Criminalmente. Meu nome é Stephanie, eu sou advogada pós-graduada em Segurança Pública e Investigação Criminal e pós-graduanda em Criminologia. Aqui eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre a história do maníaco do parque, para a gente entender um pouco como funciona a mente e como se tornou o maníaco do parque, né? Saiu um filme na Netflix falando sobre a história dele, mas no final das contas não contou a história de fato, como ele se tornou, né? Então eu trouxe aqui para vocês, as fontes estão na descrição desse vídeo, você vai achar as fontes, e uma das fontes, claro, é a minha pós-graduação, e eu vou trazer aqui para vocês o que acontece para uma pessoa que nasce, se desenvolve e no final das contas se torna uma das pessoas mais perigosas do Brasil. Vem entender com a gente aqui. Francisco de Assis Pereira, que hoje é conhecido como o maníaco do parque, eu vou tratá-lo aqui como Francisco para ficar um pouco mais fácil. A mãe de Francisco era empregada doméstica e já tinha um filho quando engravidou do segundo, que era o Francisco. Ela tinha 20 anos na época. O Francisco era conhecido pela sua família com o apelido de Tim. Todo mundo na sua família chamava-o de Tim. Quando o Francisco era pequeno, ele foi diagnosticado com um pequeno retardo no seu sistema psicomotor. Para vocês terem uma ideia, ele só começou a andar por volta dos 2 anos e ele, quando tinha 6 anos, mal falava. De acordo com alguns conhecidos, a família não estimulava o Francisco e com isso contribuía com esse atraso psicomotor que ele tinha. Demorou muito para falar, demorou para andar, inclusive o seu irmão caçula, que veio depois dele, andou e falou antes dele. O Francisco foi reprovado 3 vezes na primeira série. A mãe dele não frequentava as reuniões de escola, não frequentava as festinhas de escola, ela só ia para a escola para matricular e fazer a rematrícula do filho. Na 6ª série, o Francisco abandonou o estudo e só resolveu voltar a estudar bem mais pra frente, quando ele fez supletivo. Aqui foi o primeiro relato que eu achei sobre Francisco, onde eu consegui fazer uma ligação com algo que ele fazia após com suas vítimas lá no parque. Quando o Francisco era criança, ele passou por uma situação onde ele teve que ficar em pé na frente da sala de aula para fazer uma demonstração. Aquilo o deixou extremamente nervoso, ele ficou muito envergonhado. Com isso, ele acabou fazendo xixi na roupa. Quando ele fez isso, a menina que estava sentada à frente dele apontou e a sala toda começou a rir. Como a menina causou aquela risada, ele avançou em cima da menina. Quando ele avançou nela, ele fez algo que ele fez lá na frente com suas outras vítimas. E esse ato se repete algumas vezes durante esse vídeo, você vai perceber. Ele mordeu a maçã do rosto dela e ele mordeu até ela desmaiar. Ou seja, aqui a gente já percebe que ele teve um acesso de raiva quando ele sentiu vergonha e a forma dele se defender daquilo foi mordendo, atacando e mordendo. O Francisco relata 2 situações que aconteceram na sua infância. A primeira, ele fala que um tio que estava na sua casa entrou no seu quarto durante a noite, colocou o órgão entre as pernas de Francisco e ficou se esfregando até ejacular. Quando isso aconteceu, ele saiu do quarto. Francisco falou que foi um tio. Parece que estavam os 2 tios dele dentro da casa, então ele não sabe ao certo qual tio foi. E o segundo relato, que ele falou algumas vezes lá na penitenciária, para os psicólogos, ele também disse que a sua tia o fez beijar os seus seios e suas genitálias quando ele tinha 12 anos. Essa tia dele, existem relatos de que ela era prostituta. Francisco cabulava muitas aulas, pois não se sentia bem em ambiente nenhum. Então seu irmão chegou um dia da escola com um bilhete em mãos, falando que Francisco iria perder a vaga se ele continuasse faltando tanto na escola.
O pai dele naquele dia deu uma baita de uma surra no Francisco e mandou o Francisco ir morar com o seu avô e sua avó. Nessa época o Francisco tinha 12 anos. Aqui na história cabe um parêntese, porque o pai do Francisco achava que ele atraía uma energia muito ruim. E depois que o Francisco foi morar com os avós, os pais deles começaram a achar que as coisas começaram a melhorar dentro de casa. Inclusive se mudaram para São Paulo, deixando o Francisco morando com os avós. O avô de Francisco era uma pessoa muito conhecida na região, ele era um feiticeiro extremamente conhecido e famoso. Ele tem também alguns problemas na justiça, tentou matar inclusive a própria mulher com uma foice e também alguns homicídios que dizem que foi ele, mas nunca foi esclarecido. Esse avô do Francisco, que era um feiticeiro, falava que o Francisco era filho de Asmodeus, antes mesmo do Francisco nascer. O avô do Francisco, na época, tinha uns 70 anos e ele fazia esses serviços de bruxaria, feitiçaria numa edícula que ficava no quintal de casa. Os trabalhos realizados ali eram feitos no período noturno e como o Francisco não queria saber de estudar, o avô dele falou: então você vai começar a trabalhar comigo aqui na edícula. E aí o Francisco começou a trabalhar com aquilo, fazendo rituais onde ele banhava as pessoas, inclusive com sangue de animais, também chegou a tomar o sangue desses animais, a abater animais. Então foi ali que ele começou a ter um contato direto com esse mundo de feitiçaria, junto com o avô dele, o próprio avô. E o avô dele era extremamente famoso e orgulhoso, ele dizia que ele tinha um contato direto com o próprio demônio e se orgulhava muito disso. A família do Francisco tinha muitos problemas e eu vou relatar aqui para vocês alguns deles. Por exemplo, o tio-avô do Francisco, o irmão do avô do Francisco. Ele era casado com uma mulher e tinha uma filha. O problema é que essa filha tinha 10 anos e ele passou a abusar dela sexualmente. A mulher, quando ficou sabendo de toda essa situação, ela quis que aquilo parasse. Mas o marido falou: olha, isso é normal e é melhor a gente ficar entre família. E a mulher então acabou aceitando e colocou uma condição: você vai ficar com ela de dia, mas você vai ficar dormindo comigo. Durante a noite você dorme comigo. Talvez na cabeça dela, ele fosse marido dela, ele deveria dormir com ela e estar sempre com ela à noite, enfim. E ela permitiu que ele continuasse fazendo isso com a própria filha. Para piorar a situação, a própria filha se apaixonou pelo pai. E a mulher, a mãe da menina, ficava tentando fazer a menina ter interesse em outras pessoas. Mas a menina tinha interesse e era apaixonada pelo próprio pai. A situação piorou que quando essa menina fez 16 anos, ela acabou engravidando. O avô do Francisco, que é o feiticeiro, falou para todo mundo que essa criança seria o próprio demônio. Então só teria uma forma de não acontecer isso, dele ser o próprio demônio. Ou o pai dessa criança, o irmão dele, o tio-avô do Francisco, tirar a própria vida ou abortarem esta criança. Essas eram as duas únicas formas de que esse demônio não viesse à Terra. Nessa situação, o homem acabou tirando a própria vida e alguns dizem que foi de uma forma, outros dizem que outra, mas o resultado é que ele acabou tirando a própria vida. E para você ter noção da família problemática, em um momento da história, o avô do Francisco fugiu com a melhor amiga da avó do Francisco. Eles estavam tendo caso e eles fugiram e abandonaram a mulher com o Francisco e sem nada. Com esse abandono, o Francisco acabou vindo para São Paulo morar com a família, a mãe e o pai que estavam aqui. E ele começou a trabalhar no mercado aqui em São Paulo. Os irmãos do Francisco também tiveram alguns problemas com a justiça. O Luiz Carlos, que é o mais velho, já foi preso por tráfico de drogas, por exemplo. E o caçula, que é o Roque Luiz, tem um histórico policial por brigas de bar e lesão corporal. O Francisco é conhecido desde pequeno por ser mitomaníaco. Mitomaníaco, basicamente, é aquele que mente excessivamente, sem motivo, tá sempre mentindo, sempre inventando algo. Ele tinha o costume de inventar mentiras, pequenas histórias, onde ele fosse melhor. O Francisco tinha um sério problema. O nome que os médicos dão a esse problema é enurese noturna secundária. Ele sempre urinava na cama.
Seus irmãos acabaram expulsando ele do quarto por causa do cheiro que ficava o quarto e ele acabou dormindo na sala. O problema é que acabou ficando o sofá da sala com um cheiro insuportável, então o Francisco não se sentia bem em casa, ele vinha em casa mesmo só para dormir, só para tomar banho e ia para a rua. Ele passava muito mais tempo na rua do que dentro de casa, porque ele não era bem querido dentro de casa por todos esses problemas que acabavam causando aí a sua presença. Quando ele tinha 16 anos, ele ganhou dos pais deles um par de patins. Em troca, eles pediram para o Francisco não fazer mais xixi na cama, né? E foi aí que começou a história de Francisco com a patinação. Pula para 1986, quando Francisco entrou no exército. Ele era chamado de recruta cis. Ele foi preso várias vezes por desobediência, bagunça, pelo seu jeito feminino de ser. O Francisco tinha um jeito um pouco mais feminino de ser, desde pequeno. E com isso colocaram ele para trabalhar num lugar do exército que eles chamam de rancheiro, na cozinha. Naquela época, os homens com um perfil mais feminino eram designados para trabalhar lá. No exército aconteceu uma coisa muito forte na vida do Francisco. Ele teve uma briga no exército com outra pessoa, ele avançou nesse homem, mordeu esse homem e ele foi parar na enfermaria. E como vingança, o Francisco relata que esse homem planejou e acabou executando num treinamento que eles estavam fazendo na selva, ali no mato, um abuso coletivo. E ele diz que vários homens do exército que foram amigos dessa pessoa que foi mordida por ele, abusaram dele, estupraram ele dentro da mata. Ele relata que ele foi violentado por quase 1 hora. Para acessar os rumores de que o Francisco era homossexual, porque o jeito dele era muito feminino e todo mundo falava isso, no exército, em casa, nas ruas, todo mundo achava que o Francisco era homossexual. Ele fez um plano e falou: vou sair cada dia com uma mulher, pedir para as mulheres ligarem no exército atrás dele, e acabou que ele ficou conhecido como Zé Galinha, de tantas mulheres que ele saía, se encontrava. Mas ele não tinha relações com elas. Ele só beijava, saía com ela, mostrava para os outros que ele estava com uma mulher. Isso que eu vou relatar agora, na década de 80, era uma coisa comum. Hoje já não mais, hoje é considerado crime. Mas na época, o Francisco começou a namorar uma menina de 12 anos. Ele era mais ou menos 10 anos mais velho que ela. Acaba que eles começaram a ter uma relação ali, tentaram ter uma relação sexual que não deu certo, o Francisco não conseguia ter uma ereção. E essa menina um dia apareceu grávida e o Francisco duvidou, porque afinal de contas ele não conseguiu ter uma relação com ela. E por um tempo se falava que o filho era do Francisco e que o filho não era do Francisco. Ficou aí essa incógnita que até hoje ninguém sabe de quem é essa criança. Quando o Francisco ficou um pouco mais velho, ele foi trabalhar no matadouro de bois. E aqui eu acho que as coisas se tornam um pouco mais macabras e a gente consegue enxergar um pouco mais um lado de Francisco que talvez até aqui a gente não tenha enxergado, não sabendo o restante da história. Vamos fazer essa linha do tempo, né? Aqui o Francisco começou a trabalhar nesse matadouro. E o que me chama a atenção é uma fala depois de um episódio. O Francisco, ele viu um boi sendo morto. E o que acontece? Quando o boi era batido, eles batiam com um martelo bem aqui no boi e o boi caía. Quando o boi caiu, ele ficou, imagina aqui o boi, ele ficou com o rosto virado para o chão e a traseira do boi ficou empinada. Quando o Francisco viu essa cena, ele relatou para o seu amigo que ele ficou excitado vendo aquilo. E uma das posições que uma das vítimas dele foi achada, ela estava exatamente nessa posição. Ela estava com o rosto no chão, encostado no chão, e essa parte traseira estava empinada. Exatamente a posição que lá no matadouro ele falou para o amigo que ele sentiu prazer, excitação em ver aquilo. Era comum para os homens que trabalhavam lá tomar banho depois do trabalho, né? Afinal de contas, era um trabalho que sujava muito. E tinha um rio ali perto. O Francisco estava observando os homens a fazerem a higiene dos seus órgãos genitais e ao tentar fazer a mesma coisa, ele sentia muita dor. Ele tinha uma fimose secundária. Aqui é uma outra situação em que os irmãos foram tratados de forma diferente dele, porque a mãe levou os 2 irmãos para fazer cirurgia da fimose secundária, mas não levou o Francisco.
Nunca nem sequer perguntou se o Francisco precisava. Ela disse que ele nunca reclamou, então ela não levou. Francisco tentou ter várias vezes relações com mulheres, mas quando elas viam o órgão genital dele, por causa dessa fimose grave que ele tinha, acumulava muito esmegma e elas tinham muita repulsa ao ver aquilo. Então, ninguém conseguia ter o ato sexual com ele mesmo. Aqui, novamente, o Francisco tentou morder outra pessoa. Ele tentou ter uma relação com a menina, eles não conseguiram, e um dia depois eles se encontraram num local onde tinha muita gente. Nesse local os dois acabaram meio que discutindo e ele gritou que tinha comido ela, aí ela gritou de volta falando que ele jamais teria feito isso com aquele pênis fedorento. Nisso ele voou na menina, tentou mordê-la também, então esse hábito de morder dele está sempre presente desde criança e a gente vai ver até o momento que ele fez isso com suas vítimas no parque. Nessa época ele até foi parar na delegacia, mas como ele era menor de idade ele foi liberado. Existem alguns relatos na história de Francisco de que ele falou para o seu amigo que ele tinha vontade de ser mulher e acabou até fazendo sexo oral nesse amigo. E ele falou também para psicólogos lá no presídio de que ele tem essa vontade de ser mulher. Inclusive, nos laudos emitidos durante a prisão, ficou manifestada a vontade que Francisco tinha de ser mulher. E a mulher que ele descreve que ele gostaria de ser, bate com a característica das vítimas do Francisco. Pele clara, cabelos escuros, cacheados ou ondulados, baixa estatura e magras, com quadril e pernas torneadas. O primeiro teste em que foi apresentada essa vontade do Francisco foi em 1998. Ele foi aplicado por uma psicóloga e o que essa psicóloga relatou: o interesse oculto. Francisco de Assis expressa um desejo latente de ser mulher, destacando-se características específicas, como cabelos cacheados, baixa estatura e delicadeza. Em 1998, Francisco de Assis Pereira recebeu seu primeiro laudo de diagnóstico de psicopatia. O FBI cataloga serial killers de alguma forma e o Francisco de Assis Pereira ele estaria no hedonista. Então a FBI coloca ele como um serial killer na pastinha de hedonista. Um exemplo básico é que ele precisava estar naquele local para fazer aquela situação. Ele tinha que levar a sua vítima até determinado local para poder matá-la ali, para poder que ela veja o terror de ter outras mulheres em volta, outros cadáveres em volta. Ele queria que ela sentisse aquele medo, porque é com aquele medo que ele sentia o prazer de fazer aquilo. Para ele não adiantava tirar a vida dela em outro local. Inclusive, uma das vítimas de Francisco, ele se perdeu porque ele entrou tarde no parque e ele ficou procurando o local e não achava o local e ficou por 1 hora procurando, torturando a menina por 1 hora até chegar no local. Quando chegou nesse local, aí sim ele mostrou os outros corpos e conseguiu seguir o ritual que ao qual ele já estava habituado e ele necessitava fazer para aí sim saciar a sua vontade de fazer aquilo. Francisco conheceu um homem e esse homem levou ele até um local aqui em São Paulo onde vários homens se relacionavam. De acordo com os relatos, por ele ser sempre o passivo da relação, ele tinha traços mais femininos e um jeito mais feminino. E aí ele começou a passar novamente a sofrer bullying. Para não passar por essa situação de novo, ele resolveu ficar com mulheres, cada dia uma novamente, em público, na frente de todo mundo, porque assim as pessoas estariam vendo que ele está com mulheres. Mas sempre que ele tinha oportunidade, ele ia para o local para ser o passivo da relação e se relacionar com homens, porque ele tinha o desejo de ser uma mulher. O Francisco era brilhante no patins, isso todos falavam. Ele tinha um grupo de patins que se chamava Suicidas da Patinação. Esse grupo tinha mais ou menos 20 patinadores. Aconteceu um episódio na vida de Francisco que me chamou a atenção. Nessas ficadas com várias mulheres, ele acabou se envolvendo com uma outra patinadora e eles tiveram relação, não conseguiram ter a relação sexual e um dia que estavam conversando ele pediu para vestir o short dela e ela acabou deixando, mas nesse mesmo dia os dois brigaram e acabaram terminando. Meses depois eles se encontraram em um evento e essa mulher estava com outra pessoa, um outro patinador. O Francisco ficou revoltado e foi lá discutir com eles. E no meio dessa discussão, o Francisco tentou morder o patinador que estava com a ex dele. E depois disso, ele ainda tentou contra a vida desse rapaz.
Ou seja, o Francisco era uma pessoa bem vingativa. Aqui cabe um parêntese que muita gente talvez não saiba, mas o Francisco chegou em um determinado ponto da sua vida a se prostituir lá no Trianon. Só que ele sempre era o passivo da relação. Então acabou que não foi muito pra frente, porque esse público busca mais pessoas ativas. Nesse momento que o Francisco teve um relacionamento com uma travesti. A Tainá era uma travesti que constantemente apanhava do Francisco. Ela relatou que recebia socos, apanhava, mas acabou vivendo com ele aí por uma média de 1 ano. Durante uma investigação, essas são as palavras da Tainá. Uma vez ele chegou em casa com um short manchado de sangue na altura do pênis. Ele disse que tinha se machucado, mas agora eu percebo o que pode ter acontecido. E na última briga que ele teve com a Tainá, ele falou para ela: um dia serei famoso, mesmo que seja nas páginas policiais. E esse foi o último dia que ele e a Tainá se viram. Uma suposta namorada de Francisco havia desaparecido. E com isso, 2 cheques dela tentaram ser compensados por Francisco. Ele disse que era um presente dela, mas ficou muito claro que ela era só mais uma vítima dele, ela não era sua namorada. O Francisco chegou até a aparecer na TV Globo local durante um episódio onde ele fez um percurso de patinação de 440 quilômetros de distância. Ele saiu de São Paulo até São José do Rio Preto e com isso ele ganhou uma boa notoriedade pelo trajeto feito. Ele foi o único patinador que conseguiu concluir esse trajeto. E durante esse trajeto aconteceu um acidente terrível, onde uma família acabou colidindo com um caminhão e o carro da família pegou fogo. O amigo do Francisco que estava no local junto com ele não conseguiu continuar o trajeto vendo aquilo. Já o Francisco foi indiferente e seguiu o seu trajeto. O Francisco tentou agarrar uma mulher, ela gritou bastante, acabou chamando a polícia. Essa situação acabou virando um processo. Ele iria ficar 1 ano preso, mas acabou sendo convertido numa multa de R$80. Multa essa, inclusive, que ele nunca pagou. O próprio Francisco falava para o delegado, falava para as pessoas que ele sabia escolher suas vítimas. Ele escolhia as vítimas que estavam cabisbaixas, com baixa autoestima, aquelas que pareciam estar precisando de um elogio, de dinheiro, porque sempre era oferta essa, era uma oferta de trabalho, era um elogio sobre algo que ela talvez nunca tinha sido elogiada. E dessa forma, ele sabia que tinha um bom papo e ele acabava levando as mulheres para esse lugar. O que acontecia é que o buraco onde ele passava para levar as vítimas para o lugar onde ele fazia esses crimes era um buraco pequeno. Então, muitas vezes, quando as meninas chegavam até esse buraco na parede para ter esse acesso ao parque, elas travavam. Então, muitas que chegavam lá e viam isso não entravam. As que entravam com ele acabavam seguindo um pouco mais e quando ele passava por 2 cedros, ele se transformava. Para ele, aquilo era um portal. Quando ele passava por ali, ele se transformava em animal, algo sobrenatural. Para ele, quando ele passava por esses 2 cedros, ele deixava de ser Francisco de Assis Pereira e passava a ser o maníaco do parque. Uma famosa entrevista com Marcelo Rezende, o Francisco falou que a sua vontade de matar apareceu quando novo e também disse que a vontade era de sentir o sangue na sua boca. Lembra que eu falei que desde pequeno ele já tinha essa situação de morder os outros? Uma das vítimas de Francisco estava andando de patins lá no Parque do Ibirapuera e ele ficou olhando e elogiando. Ele se aproximou, elogiou o sorriso dela, apesar de ser um sorriso que não era bonito, mas era o que ela queria ouvir. Ele atraiu ela para seguir esse caminho, dizendo que seria só um atalho. E aí ela acabou indo porque ela queria muito o trabalho que estaria sendo prometido após o parque, após a passagem no parque. Ela estava precisando de dinheiro e acabou indo, seguindo o maníaco do parque. Ele xingou, ofendeu, bateu, enfim, ele fez todas aquelas atrocidades com ela. Ele acabou tirando a roupa do corpo dela, tentou ter relação ali em cima do corpo dela, se esfregou no corpo dela e depois ficou ali acariciando um pouco o corpo dela, roubou as coisas da sua bolsa e foi embora. Por sorte, ela se fingiu de morta, ela não estava, mas isso ele foi descobrir muitos anos depois. Tiveram também garotas que conseguiram escapar dele de dentro do parque,
Inclusive uma que ele levou até o parque, ele pediu para ela fazer sexo oral, ela não quis fazer. No momento que ela viu aquela situação, ele falou que ia matá-la e os dois acabaram brigando. Ela bateu nele com um objeto e conseguiu fugir do local. Ela também traz depoimentos bem marcantes. Inclusive, no depoimento dela, ela fala que no momento que ele tentou forçá-la a cometer o ato, a fazer o sexo oral, ela agarrou e mordeu o pênis dele com toda a força que ela tinha para machucar mesmo. O que bate exatamente com a data de que a travesti falou que ele chegou em casa com essa mordida, com esse sangue e foi para o hospital. Então, a gente vê como as coisas vão se encaixando. Essa vítima conseguiu fugir dele. Mas aí que a história começa a ficar estranha de novo, porque o cara era bom de lábia e ele simplesmente voltou a conversar com essa vítima, que era uma pessoa conhecida ali da patinação, porque ele convenceu ela de que ele tinha sido possuído, de que ele tinha forças malignas e foi possuído e que ele não iria fazer nada, e enfim, ela acabou desculpando ele e voltou a conversar com ele. Pasmem, Francisco começou a trabalhar como motoboy nas JR Express. Lá ele começou a trabalhar e foi aí que ele fez a sua primeira vítima fatal, que de fato veio a óbito. Ele disse que era um olheiro da Avon, acabou atraindo a menina para o parque. Ela antes ligou para uma pessoa da família, falou que não iria, mas acabou indo. E é mais ou menos o que se passa no filme que tem na Netflix. Ele tirou a vida dela, depois praticou o ato sexual com o corpo dela, depois chutou, bateu no corpo e se deitou e dormiu ao lado do corpo dela. Depois de 18 horas ele voltou e teve relações novamente com o corpo. Ele tinha relações com os corpos até o momento de não ter mais como ter, porque o estado de putrefação, né? Mas até o momento que ele conseguia chegar ainda perto do corpo, ele fazia isso, ele voltava e voltava e voltava, ia tendo relações com aqueles corpos. Sua segunda vítima também foi brutalmente atacada e morta. Após ele praticar a necrofilia, ele também mordeu partes do corpo dela e arrancou essas partes. Na bolsa dela, ele pegou as folhas de cheque, tinham 3 folhas de cheque e o documento dela. Ele pediu para uma amiga se passar por ela e acabou comprando alguns objetos, algumas coisas como essa folha de cheque, que foi o que ajudou a chegarem no Francisco. Então, por causa desses cheques, a polícia conseguiu chegar até o Francisco e ele disse que aquilo era um presente da namorada dele, mas que ele não tinha mais a visto, que ela tinha sumido. E, na verdade, ela era vítima dele. Todo mundo sabia que nunca foi namorado dela, que ela era uma vítima dele, mas a polícia não tinha como prendê-lo, não havia uma prova, não havia absolutamente nada. Ele depois voltou e queimou o corpo dela. A próxima vítima dele foi na mesma situação, ele disse que precisava de modelos, ela foi até a mata com ele, ele fez toda aquela situação com ela, mas ele a amarrou com vida numa árvore e começou a colocar as roupas que ela tinha levado para fazer a sessão de fotos com o modelo e desfilar na mata. Acontece que ela percebeu como ele seria, como ele era, e ofereceu de maquiá-lo e ajudá-lo a ficar mais feminino, e ele aceitou. Então ela maquiou ele e ele ficou ali desfilando por ali. Ele deitou e adormeceu com ela do lado. Ela tentou fugir, ele pegou ela de novo, trouxe de volta e eles amanheceram no outro dia, ela obviamente morrendo de medo. Quando amanheceu, ele falou para ela que queria que ela fizesse sexo oral nele. Ela, com muito nojo, recusou, falou que preferia a morte. E ele disse que aquele dia ele não estaria afim de matá-la, não estava afim de fazer nada. E falou para ela, ó, você vai por aqui, você vai correr e não vai olhar para trás e eu vou estar atrás de você. Acabou que ela conseguiu sair dali, né, sem roupa. Policiais a viram, a acolheram, mas não acreditaram nela e ela resolveu então falar só para a família que ela tinha sido roubada. Com vergonha de tudo o que tinha acontecido, fizeram um boletim de ocorrência apenas de um roubo. Ele levou para o parque mais ou menos 100 mulheres e muitas mais negaram. Inclusive, nas negativas, ele acabava entregando o próprio nome e o telefone para elas. E foi aí que mais uma vez a polícia teve outra pista. Uma das vítimas, quando viu o retrato falado dele, tinha o seu nome e o seu telefone no cartãozinho que ele tinha anotado.
e levou até a polícia. Após ele ter feito outra vítima no parque, talvez essa tenha sido a que mais sofreu, que foi a que ficou na posição que eu expliquei para vocês agora há pouco, ele levou o documento dela e um cordão dela lá para a empresa onde ele morava e trabalhava. E houve uma briga com outro funcionário e eles discutiram não uma vez só. Inclusive esse funcionário fez um boletim de ocorrência contra o Francisco naquele dia, porque eles brigaram porque o cordão que o Francisco pegou da vítima estava na mão deste outro funcionário. E eles acabaram ali discutindo, o funcionário fez um boletim de ocorrência contra o Francisco. O Francisco acabou jogando o RG da vítima, um pouco queimado, ele não conseguiu queimar o RG inteiro, dentro do vaso, deu descarga, mas esse vaso acabou entupindo. Nesse mesmo dia, um homem procurando um balão que caiu na mata achou o corpo dessa última vítima do Francisco. E, pasmem, ele ainda tentava extorquir a família da vítima. Ele ligou para a família dizendo que era um sequestrador e pediu R$1.000 para liberar a vítima, sendo que a mulher já estava morta no parque. Com aquela vítima que tinha o retrato falado do Francisco em mãos e o nome e o telefone dele, ela pegou e foi até a polícia, falou, ó, esse aqui é esse aqui. A polícia então descobriu que ele trabalhava na JR Express, foi até lá, chegando lá ele já havia desaparecido. Ele deixou um bilhete e fugiu. O bilhete dizia que infelizmente tem que ser assim, que Deus esteja com todos nós. E ele simplesmente foi embora. E logo em seguida, quando foram desentupir aquele vaso, descobriram o RG de uma das vítimas que estava lá, incriminando ainda mais assim o Francisco. As suas vítimas identificadas são Elisângela Francisco da Silva, de 21 anos, Isadora Frenkel, de 19 anos, Michele dos Santos, de 18 anos, Patrícia Gonçalves Marinho, de 23 anos, Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, Rosa Alves Neta, de 21 anos, e Selma Ferreira Queiroz, de 18 anos. Em 4 de agosto de 98, ele foi preso. O dono da colônia onde ele estava foragido desconfiou e olhou dentro da bolsa dele. E ele viu que o RG dele não era o nome que ele tinha apresentado e viu que ele era o maníaco do parque que estava sendo procurado e chamou a polícia. O Francisco colaborou com a polícia e colaborou com as investigações, inclusive ele levou os policiais até o local, explicou para a perícia o que ele fez, como ele fez, ele sempre colaborou com a polícia. Na cadeia, Francisco era conhecido como Coisa. Estuprador na cadeia conhecido como Coisa. E Pedrinho Matador marcou Francisco, falou que iria matar Francisco dentro da cadeia. Acontece que tinha uma rebelião marcada para acontecer e o Pedrinho Matador falou que tiraria a vida do Francisco nesse dia, nessa rebelião. Mas os líderes da facção falaram que isso não aconteceria, porque se ele fizesse isso, ele estaria acabando com o motivo da rebelião, porque se o Francisco de Assis Pereira falecesse, morresse ali, não adiantaria de nada a rebelião deles. Então, o Pedrinho não fez isso, não matou o Francisco, mas eles foram até a cela do Francisco e fizeram aí um estupro coletivo no Francisco com cabos de madeira. Você já ouviu falar em hibristofilia? Hibristofilia é basicamente aquela mulher que sente atração, desejo por um criminoso. De preferência que eles cometam crimes violentos ou sexuais. Essas mulheres têm essa patologia, é uma atração por esse tipo de homens. No hall de visitas do Francisco tem uma amiga, uma companheira. E uma dessas mulheres tentou aí ter uma relação com o Francisco, inclusive pediram para o judiciário para ter relações íntimas, mas o juiz não liberou, a psicóloga não liberou, não achou viável, uma vez que ele dizia que era possuído. E vai se saber se durante essa visita ele não seria possuído novamente, poderia tirar a vida dessa mulher, então foi negado. Então, como ela não poderia ter relações com ele, não tem mais interesse com ele. Ela simplesmente disse que não teria mais interesse e abandonou o Francisco e foi atrás de outra pessoa com quem ela pudesse ter relação. Basicamente, essa é a história do Francisco de Assis Pereira, como ele se tornou o maníaco do parque, desde que nasceu até hoje. Tudo que ele passou, as vivências que ele teve, você acha que influenciaram de alguma forma para ele se tornar o que ele é hoje? Ele provavelmente vai sair aí em agosto de 2028. Não se sabe se ele continuará no hospital psiquiátrico ou se ele virá para as ruas. Coloca aqui nos comentários para mim qual a sua opinião. Bom,
Com isso, eu deixo vocês aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!